Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Facioli, responsável do Grupo WF. O Grupo WF hoje tem 5 marcas, todas voltadas para o atendimento da área de segurança e saúde do trabalho. E hoje a gente está aqui com o Vander, que ele é engenheiro responsável por uma das unidades de negócio, que faz a emissão de todos os laudos e documentos aqui do Grupo WF. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende do horário que vocês estiverem assistindo aí. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que é a alteração que a gente teve agora no dia 27/8 da norma regulamentadora número 1. Então, Vander, fala um pouquinho aí do que trouxe de novidade, o que foi essa mudança da norma. Essa novidade, Thiago, essa atualização, na verdade, ela trouxe alguns temas polêmicos, né? Então tem muita gente falando, trouxe muita novidade. Nós formos avaliar ela de uma forma geral, não trouxe muitas novidades. Na verdade, ela trouxe ponderações e definições que ficavam em aberto. Então ela atualizou ali, né? Quando nós fomos fazer uma avaliação de risco, de perigo, riscos externos, o que é. Então o glossário ele veio de uma forma mais graúda, mais composta, mais completa, que vai ajudar a definir de uma forma mais clara todo esse passo a passo aí da NR1, que é nova, se nós compararmos com o PPRA lá atrás, né? Então faz pouco tempo que ela está aí e já vem sendo atualizada com certa frequência para procurar uma melhoria contínua aí e para provocar, tanto para nós da área de SST quanto para a consultoria, uma evolução contínua nas análises de riscos, né? E é exatamente esse motivo que nós estamos aqui hoje. O que a gente fez? A gente levantou algumas dúvidas técnicas, então a gente foi ali com alguns clientes, alguns técnicos, para entender o que traz de novidade, porque é um tema muito recente. Então lembrando que a gente vai falar algumas coisas aqui, mas que a gente vai aprofundar ainda. O Vander é um cara que está sempre ali, imerso nos estudos, nas novas ferramentas, novas técnicas. E aí eu tô com uma colinha aqui, porque a gente fez, né, esse jogo de perguntas e respostas ali para você trazer o que tem de novidade para a gente. Vamos lá, a primeira. Quais são os principais fatores de risco psicossocial? Falar de principais fatores vai variar muito, né? É um tema bem complexo, não é um tema novo, né? Todo mundo vem perguntando, é uma novidade. Não, se você for pegar a NR1 na íntegra, na definição que tem lá do que deve ser considerado como risco, perigo, ela vai falar sobre gerar um dano físico ou à saúde. E o psicossocial, uma síndrome de Burnout, por exemplo, um estresse, né, uma alteração de humor repentina, que são alguns dos exemplos de riscos de psicossociais, elas geram esse tipo de perda de saúde, concorda? Então lá atrás ela já tinha. E se nós buscarmos lá na NR17, ela também já falava isso. Também falava dos riscos psicossociais. E se a NR1 ela tem que conversar com as demais NRs, inclusive com a 17, e lá na NR1 ela fala também dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então ali ela já trazia que esses riscos deveriam estar presentes no dia a dia de um inventário de um PGR. O que aconteceu? Agora com essa atualização ficou um pouco mais claro, né? Para não gerar mais dúvidas, tem que estar ou não tem que estar. Então aí ela trouxe e destacou isso. Então, ela trouxe algumas definições ali que antes não tinha. Não ficavam tão claras. Isso, agora deixou explícito, tá? E aí você falou disso e veio uma pergunta justamente em relação ali à necessidade de ter um psicólogo para avaliar os riscos psicossociais para o PGR. O que você fala sobre isso? Essa é uma dúvida de muitos técnicos de segurança, engenheiros do corpo aí do SST, né? Na verdade, para o PGR, isso não é necessário, tá? Eu não preciso que seja avaliado este risco somente por um psicólogo ou alguém dessa área, tá? Pode ser sim, só que lógico, gente. Aí é outra pergunta, né, Thiago? Aproveitando aqui que o pessoal às vezes faz. Mas como eu defino os riscos? Quais são os riscos, né? Porque quando nós vamos lá para a parte da NR, da parte de riscos físicos, químicos, biológicos, você fala assim, risco físico, tem uma definição que se utilizava muito na parte do mapa de risco, isso a norma não trouxe, tá? Porque não é uma obrigação dela. A obrigação é definir o que deve ser feito. Agora, quais os riscos? Como que você vai identificá-lo? Quais estarão presentes no ambiente? Cabe a nós, profissionais de SST, estudar, se aperfeiçoar, utilizar técnicas e metodologias adequadas que já estão disponíveis no mercado, que não é um tema novo, né?
para avaliar e quantificar ou utilizar a severidade, probabilidade dessa forma, né, para definir a graduação desse risco, tá? Legal, eu vou até pular um pouquinho das perguntas aqui, para a gente entender, ou quem está em casa e não é técnico ou não está ali né, com uma profundidade no tema. Isso é um assunto novo, porque ele surgiu para nós, né, da área de SST, ele está bem latente, mas é um tema novo ou não? Ele já existia, ele só foi ali reformulado e com mais clareza? Não, na verdade ele não é novo, né? É um tema que já vem pegando aí desde os anos 2000, né? Vem se aprofundando, né? Nos Estados Unidos, Europa é um pouquinho mais. O NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, que define aí algumas coisas sobre recursos, impostos e tudo mais, ele já trouxe, né, dentre as principais doenças do CID-10, tá, já tinha um CID lá que pode ser ligado com a parte de riscos psicossociais, que é a alteração de humor repentina. Ela está entre os 5 maiores CIDs, vamos dizer assim, de afastamento. Então, de 2010 a 2016, ela tá, ou seja, são 6 anos aí que ela vem trazendo. Um outro tema que a gente vai lembrar bem para quem, mas o que é, da onde vem isso? Bancários, né? Tem muito afastamento desse tipo. Então já é um tema que vem sendo discutido e trabalhado. O ano passado, para quem é da área de segurança, técnico de segurança, engenheiro, nós tivemos a Campate, né, que é desenvolvida pelo governo, e um dos temas deles foi exatamente esse, os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, ou seja, o governo já vinha mostrando, né, para nós da área de segurança que, olha, esse tema ele é pertinente, esse tema é importante, nós vamos cobrar cada vez mais isso. E foi o que aconteceu agora, dia 27/8. Eles falaram, olha, agora vai ficar explícito, agora está claro. Já era um tema antigo, só trouxe bem mais clareza. Bem mais clareza sobre isso. Legal. E aí, voltando para as perguntas, né? O que a mudança da norma trouxe em relação às novas definições? Então, já que a gente falou dessa clareza, o que ela trouxe em relação às novas definições? Bom, fora a parte de psicossocial, ela trouxe também, Thiago, a parte de definição do GRO. Né? Na parte do PGR se deixava bem claro o que é. No GRO, muitas pessoas tinham dúvidas, né? Inclusive, comumente, a gente observa no mercado aí algumas empresas oferecendo o serviço de vender o GRO e vender um PGR, né? Então ela definiu e deixou bem claro o que é o GRO e o que é o PGR, que na verdade um soma com o outro e é um documento único, né? É uma avaliação, é uma análise, é um gerenciamento do risco ocupacional que faz parte do PGR, tá? Então essa trouxe umas definições bem claras, assim como também definiu alguns riscos, né? São os riscos previsíveis, são os riscos externos, né? Que são algumas coisas, são alguns tipos de risco que a gente não tem controle, mas ao mesmo tempo são previsíveis, né? Então ela trouxe algumas definições que vai facilitar na identificação, gerenciamento e facilitar propor medidas mitigadoras, medidas de soluções aí. Legal. E aí veio uma pergunta interessante, tá? Eu acho que você que é técnico provavelmente já deve ter pensado nisso também, que é o quão subjetivo é a identificação do risco psicossocial através da entrevista com o funcionário. E como que a gente mitiga isso, como que a gente transforma ali, tira um pouco dessa subjetividade. Quando nós falamos de avaliação desse tipo de risco, trabalhar com um enfoque de uma análise de uma ou duas pessoas dentro de um grupo, isso pode ser muito prejudicial, né? Porque são vários fatores que as metodologias nos trazem. Exato. Sobre essa análise, né? Então eu não posso simplesmente pegar uma pessoa ou duas pessoas e tomar aquilo como verdade. Então se eu vou avaliar um grupo, eu tenho que trabalhar no mínimo com um percentil de 95%. Por que eu falo isso? Porque tem empresas que às vezes são funcionários que estão viajando, são área externa, né? Então é um pouco mais complicado, mas inferior a isso a gente não indica, nós da W Facioli não indicamos que seja utilizado como um parâmetro, tá? Para uma metodologia. Porque são perguntas de cunhos bem pessoais, né? E se basear apenas em uma resposta de um pequeno grupo para representar todo um grupo homogêneo ou para representar toda uma empresa, pode ser complicado, né? Pode esconder, né, alguns riscos, como também pode trazer riscos inexistentes para o ambiente de trabalho, né? Ou potencializar um risco que talvez não fosse tão grande quanto. Por isso que uma análise, aplicar uma metodologia reconhecida, estudar um pouco mais, se aprofundar sobre esse tema, ele é fundamental.
Legal, eu acho que até fazendo um gancho pode virar um tema aí pra gente aprofundar um pouquinho mais pra frente, lançar um conteúdo ali pra quem é da área técnica, né? Ah, com pode certeza. ser um tema interessante. Com certeza, nós temos várias metodologias, temos algumas metodologias que utilizamos aqui, metodologias que estamos analisando a eficiência dentro do nosso processo, que são todas metodologias nacionais, internacionais, já reconhecidas, tá? Então a gente pode depois, então vamos usar mais essa agora com a alteração, facilita, vamos discutir um pouco da Subani, da Depares, vamos utilizar algum formulário mais específico, tá? A gente pode trazer aqui um estudo mais claro, até falando um pouquinho dos prós e contras de cada uma, fica bem legal para o pessoal aprofundar um pouquinho sobre isso. Então você que está assistindo aí, fique ligado porque vai rolar conteúdo aí com o Vander dando essa aula pra gente desse tema. Mais uma pergunta, né? Você até citou ali no começo a interação entre documentos, mas como deve ser a interação com outros programas, como por exemplo NR12, NR17? Muito interessante essa pergunta, porque vem passando despercebido por alguns profissionais da área de SST. Tá todo mundo preocupado com os riscos psicossociais e esquece de alguns detalhezinhos que nós da WFacioli já batemos aqui, já tratamos isso como importante. Primeiro, que a avaliação de risco ela deve ser contínua, né? Segundo, que a interação entre os documentos elas devem ser também de forma contínua, deve ser viva, tá? E isso a gente tem que trazer tanto documentos como as análises das NR17, a AET, a AEP, a NR12, a NR10, a NR13, entre outras. Tudo isso tem que estar coordenando ações entre meus riscos do meu inventário com as ações da NR12. Não pode simplesmente um documento não falar ou não se conversar sobre essas ações, né? Porque muitas vezes lá num inventário de NR12 tem uma solução, tem um plano de ação que vai ser eficiente para tratar um risco específico daquele grupo e aí ele está passando despercebido, né? Então essa atualização ela trouxe desta forma para lembrar, né, que esses documentos eles têm que se conversar e as ações têm que ser coordenadas pelo PGR. Legal, entendi. Agora, a gente teve alteração então no dia 27/8, mas quando que essa norma entra em vigor, de fato? Ela entra em vigor daqui 270 dias a partir da publicação. Se não me falha minhas contas aqui, vai dar em maio de 2025, perfeito? Então, maio de 2025 é obrigatório todas essas alterações previstas no decreto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente fez um conteúdo um pouco mais superficial, mas fiquem ligados porque vai ter uma aula um pouco mais profunda ali, principalmente dessas ferramentas, né, que a gente citou aí durante esse bate-papo que a gente teve. E se você é técnico de segurança ou engenheiro, é um profissional da área de SST e está sentindo falta, tem dificuldade ali em encontrar conteúdos bons, relevantes, que vai até impulsionar você na sua carreira, se inscreva aqui no nosso canal e fique atento aos novos vídeos, os novos conteúdos que a gente vai disponibilizar. Até mais, até a próxima, pessoal.